Oi, E aí, tá Larissa. dando para me ouvir bem? Tá, tô ouvindo bem. Boa noite. Aqui pra gente é boa noite. Pra você parece que tá de dia. Não, é porque eu tô com aquela luzinha que põe para ficar melhor, mas aqui já tá escuro também. Ah, então tá bom. E aí, tudo bom? Aí é Fortaleza? Fortaleza, Fortaleza. Oh, coisa boa, Fortaleza. Amo. Tô Muito aumentando bom. o volume para conseguir te ouvir melhor. E aí, Então vamos tá bom. esperar entrar mais pessoas, podemos começar. Primeiro, eu gostaria de agradecê-la porque assim, eu sei que você é uma pessoa muito ocupada e eu fico acompanhando lá pelo grupo, porque a gente tem um grupo, e eu vejo que você participa mesmo desse grupo, Sim, além de dar formação, você também tem um trabalho na clínica, né? Então, assim, eu vejo que você é muito ocupada e é um pouco você corrido. aceitou o nosso convite e eu só tenho a agradecer, tá? Muito, Eu muito agradeço. obrigada. Eu vou te apresentar, aí você pode fazer suas considerações iniciais. A nossa live costuma ser interativa. Então, à medida que você for falando, as pessoas vão fazendo perguntas, vão fazendo considerações e a gente vai conversando. É um bate-papo, tá? Excelente, Então, assim, excelente. às vezes eu apago um pouquinho os comentários, às vezes a gente tem que mostrar, e aí fica um pouquinho no seu rosto, mas depois que fica gravado, fica tudo bem, Sem tá problema, bom? não tem problema, à vontade. Então, tá bom. Então, mais uma vez, muito obrigada. Larissa Oliveira, ela é supervisora da análise do comportamento aplicada, analista do comportamento aplicada, psicóloga clínica comportamental infantil, graduada em psicologia pela Universidade Estadual do Ceará, possui formação em análise do comportamento aplicada nos transtornos do espectro autista e outros transtornos pelo IBAC, pós-graduanda em terapia comportamental aplicada ao contexto clínico e em formação em terapia comportamental infantil pelo núcleo TRIPSE. E aí eu conheci a Larissa na primeira conferência sobre avaliação e intervenção no TEA, o Nortear, adorei o nome, e foi interessante que eu tive um probleminha na inscrição, alguma coisa, e aí eu mandei uma mensagem para a Larissa, imediatamente ela já me respondeu, e ela faz isso, gente. A gente faz as perguntas e daqui a pouquinho já tem a resposta. Ela é muito interativa mesmo. E assim, é um prazer tê-la conosco. E você pode fazer suas considerações iniciais. Eu já estou vendo que tem alguns comentários. Sim, também dei uma olhadinha. Bom, primeiramente agradecer também, eu fico muito feliz, né, de participar dessa live, de poder contribuir. Eu vi que você já traz uma contribuição enorme para a temática, porque sempre tem novos convidados, né, falando sobre temas diferentes. E eu acho isso excelente porque a gente tem uma oportunidade aí agora, a partir das redes sociais, de estar sempre se atualizando com Aham. profissionais que são aí renomados, né? Inclusive você também, que tem bastante conhecimento, tem um canal do YouTube que eu não conhecia, agora estou lá seguindo, né? Estou inscrita, Tá gostando? adorando, nós são temas muito ricos. Então, realmente eu vou divulgar depois no meu Instagram para quem ainda não conhece, que acesse, porque realmente tem muita coisa positiva, né? Então, fico muito feliz de poder também dar a minha contribuição, espero que possa contribuir para esse bate-papo com um tema que eu acho que é super importante, né? Sim, com certeza. E a gente já tem uma pergunta da Marisa. Obrigada, Marisa, pela sua contribuição. Perguntando qual é a clínica em Fortaleza que você trabalha. Ela deve ser de lá. Deve ser daqui. Pronto, Marisa, né? Isso, Marisa. Marisa, assim, antes eu trabalhava na Imagine Tecnologia Comportamental, foi uma empresa que fechou, então eu não estou mais trabalhando lá, e agora eu tenho uma clínica própria, certo? Eu atuo atendendo casos particulares, certo? E também supervisiono alguns profissionais de modo online, profissionais que já atendem crianças com TEA, que precisam de algum tipo de supervisão, como é que eu monto o currículo de ensino, dúvidas sobre a aplicação de alguns programas, eu também faço orientação online e estou aí
entrando um pouco no mundo dos pais, porque até então eu atendo algumas crianças diretamente e oriento os pais. Mas apareceram alguns casos de mães que gostariam de ser aplicadoras dos próprios filhos, né, AT, e aí eu estou iniciando esse treinamento e orientação para pais que gostariam de ser ATs, né? Por enquanto, eu estou com pais aqui de Fortaleza e estou ensaiando, estudando a possibilidade de pais que são de fora, né? Uhum. E a clínica é a Confabular? Chama Isso, Confabular? exatamente. A clínica, eu estou de mudança, vou ficar ali agora no Shopping Benfica, próximo ao Shopping Benfica. No início de agosto, eu já volto para os atendimentos presenciais. Vou postar tudo aqui no meu Instagram, para quem não segue ainda, pode dar uma olhadinha. E aí eu vou postar direitinho como é que vai ser essa abertura, o endereço, para todas as pessoas que moram aqui em Fortaleza e têm interesse em conhecer. Isso, Marisa. E se você for de Fortaleza, aí você começa a acompanhar a Larissa, arroba confabular.pc. Aí não procura pelo nome, que senão você não tem, né? No pessoal. Então, gente, a Larissa é confabular.pc, que as pessoas sempre perguntam. Sim, E, exatamente. e essa questão que você está falando dos pais, eu já tinha uma certa ligação com os pais, porque eu sou membro do Movimento Orgulho Autista Brasil, que tem representantes do Brasil todo, mas vamos dizer, a sede fica aqui em Brasília, né? E eu já convivia com os pais. Mas por meio das lives, menina, choveu muitos pais, muitas famílias. Eu estou gostando demais, porque assim, a gente tem contato com famílias de outros lugares, e não só do Brasil. Estou vendo a Raquel tá aqui, a Raquel é da Califórnia, ela sempre está acompanhando, inclusive amanhã a live é com ela, né? Amanhã nossa live vai ser no YouTube. Né? A gente vai fazer um teste no YouTube para ver se vai ficar bacana, porque amanhã 3 pessoas aí no Insta não dá. No Instagram. Mas dá certo. O YouTube é excelente para fazer esse tipo de transmissão. E dependendo do horário, eu quero estar lá acompanhando também. 18 horas. 18 horas, certinho. Estarei lá acompanhando, então, tá? Então tá, a gente vai divulgar aqui, né? Solange, poderia avisar a Larissa que o som dela está muito baixo. Solange, eu vou tentar aproximar, porque hoje eu estou sozinha e eu não consegui encontrar o fone, mas eu vou tentar aproximar e falar um pouco mais alto, certo? Isso. A Silvia tá aí. Oi, Silvia. A Silvia de Maceió. Amo também. Vou falar um pouco mais alto para que vocês consigam me ouvir, tá certo? Isso, melhorou, Larissa. Qualquer coisa podem pedir que eu fale mais alto. O importante é que a gente consiga se entender, tá certo? Vamos lá. E eu gostaria que você começasse enfocando a questão dessa intervenção precoce, né? Por que precisa ser precoce, Larissa? Sim. Vamos lá. Inclusive, essa pergunta que você está fazendo, Rubem, é uma pergunta que eu anotei aqui, né? Eu fiz um esqueminha para não falar demais, para não passar da 1 hora, né? Mas é uma pergunta super interessante, que antes de responder, eu vou fazer uma retomada rapidinha para ficar mais claro para quem está acompanhando, certo? Mas é coisa rápida. Antigamente, lá pela fase da... É rápido, mas é uma retomada antiga, né? Lá pela fase da Idade Média, a gente não tinha ainda esse conceito de infância, né? A gente tinha aí as crianças como mini-adultos, que eram vestidos como mini-adultos, tratadas como mini-adultos. E, posteriormente, esse conceito ele foi sendo criado, as pessoas passaram a entender a importância da infância, dos cuidados que eram importantes de ter nessa fase do desenvolvimento, para que nós tivéssemos adultos saudáveis, né? E aí, a impressão que eu fui tendo, aliás, o que foi acontecendo é que nós passamos aí na contramão, no contrário disso. Então, vamos cuidar das nossas crianças, vamos dar atenção para as nossas crianças. Porém, nós ainda tínhamos uma educação mais autoritária, onde os pais se colocavam muito mais, não tinha esse espaço para a criança. E bem recentemente, a gente tem visto que várias estratégias têm sido utilizadas para que as crianças tenham mais espaço, para que as crianças se desenvolvam no seu tempo, né? E isso é muito bom. Inclusive, tem a Jane Nelson fala da educação positiva, que eu acho super interessante, né?
é muito bacana. E várias correntes foram surgindo para falar aí desse espaço que a criança deve ter, desse espaço para o desenvolvimento natural, né, de acordo com o tempo da criança. Por um lado, isso é muito bom, mas, por outro lado, esse discurso ele é um pouco perigoso, né? Por que que ele pode ser um pouco perigoso? Porque, muitas vezes, com essa fala de esperar o tempo da O criança, tempo. exatamente, acontecem alguns atrasos no desenvolvimento, né? Isso pode ser prejudicial e essa criança ela vai ter uma intervenção que ela já deveria ter no início, quando ela está com 5, 6 anos, porque é quando começam a aparecer problemas, por exemplo, na interação, né? E aí vem Aham. a pergunta, por que então que é tão importante ter uma intervenção precoce, né? Quando a gente está aí na primeiríssima infância, principalmente dos 0 aos 3 anos de idade, a gente escuta muito falar na neuroplasticidade, que é essa capacidade ainda maior que o cérebro tem de se adaptar, de se moldar, de aprender a partir de experiências, né? Não sei se está dando para ouvir, se não tiver, você fala, Sim. eu falo mais alto. Então, essa capacidade, ela está presente na minha vida, na sua vida, na de todas as pessoas, inclusive de idosos. Porém, quando a gente está falando aí da primeiríssima infância, do 0 aos 3 anos, a gente está falando nessa capacidade potencializada, né? Então, a criança está muito mais apta para interagir e aprender a partir dessas interações, né? Então, se essa criança apresenta um atraso e a gente intervém nesse momento, os ganhos, as possibilidades de ter uma melhora são muito maiores, né? Então, daí a Aham. importância da gente intervir precocemente, certo? Justamente para a gente aproveitar essa plasticidade. E eu falo assim, o pessoal chama de janela de oportunidades, eu chamo de porta escancarada. Então, até Porta os 5 anos, a gente tem uma capacidade, enquanto ser humano, de aprender muitas coisas e muito rápido. Né? Exatamente. É uma etapa da vida que a gente aprende bastante. E se tem aí algum problema no desenvolvimento, essa aprendizagem fica dificultada. E se a gente Sim. fica dando esse tempo, fica esperando o tempo da criança, né? O tempo do bebê, da criança, muitas vezes a gente pode perder aí esse espaço que a gente tem, essa possibilidade, essa plasticidade, como você falou, e aí a gente vai perder muito. A gente vai ter mais custo para ter essas habilidades e Algo esse semelhante, desenvolvimento. exatamente. E assim, é claro que o ideal é que essa intervenção seja precoce, principalmente para que a gente tenha esses ganhos, né? Mas alguns pais, chega para mim, alguns pais com crianças de 6, 7 anos de idade, se sentindo culpados por não ter iniciado anteriormente. Porém, assim, claro, o ideal é que seja precoce, por conta desses ganhos, mas quando não é possível, seja por desconhecimento, seja por uma questão financeira, seja por uma série de outros fatores, ou porque gastou tempo em um outro tipo de intervenção, a gente Uhum. também consegue. Eu tenho pacientes, inclusive adultos, né, com um transtorno já moderado, de moderado a severo, que a gente tem conseguido muitos ganhos. São os mesmos ganhos que a gente teria se tivesse intervido com 3 anos, até 3 anos de idade? Não, mas são ganhos. A gente consegue sim ter ganhos. Porém, o ideal, deixa eu abrir aqui, porque para me localizar no computador já desligou. O ideal é que a gente consiga fazer isso o quanto antes. Inclusive, um Uhum. ponto importante a considerar, quando a gente pensa, por exemplo, em tempo da criança, né? De fato, nenhuma criança é igual a outra. Tem uma que vai aprender a andar ali com os 11 meses, outra com 1 ano e 1 mês. Então, tem um espacinho entre um e outro que a gente deve considerar, né? Então, muitas vezes, os pais se perguntam, tá, então como é que eu vou saber? Eu vou me nortear a partir de onde, né? Então, daí é Isso. importante da gente conhecer os marcos do desenvolvimento, né? Que são aí marcadores biológicos mesmo, que vão descrever comportamentos que são esperados de acordo com cada idade, né? E isso não é muito, não é algo inacessível, né? Quando os pais recebem o cartãozinho de vacinação da criança, lá naquela cartilhazinha, vem lá pelo final, vem desde o início até, se eu não me engano, 36 meses, não me falha a memória, pontuando o que é esperado dentro de cada idade, né?
E tem Inclusive, espaço ali. inclusive tem uma caderneta mais recente agora que tem até lá alguma coisa assim, traços de autismo. E aí já vem dentro da própria caderneta para a E esse família aviso normativo. observar. É bem interessante. É aquela caderneta de Vocês vacinação, acessem no site do Ministério da Saúde. certo? Caderneta infantil. Aí, inclusive, eles separam de menina e de menino, porque tem algumas questões aí também, não só Culturais do também. desenvolvimento, mas da higiene, enfim. Mas tem lá uma página, eu não lembro o número da página, mas eu estava vendo esses dias. Eu estava estudando e o autor se referiu a essa caderneta e eu acessei aqui na internet. Você entra assim, caderneta do desenvolvimento infantil, do Ministério da Saúde. Aí tem Uhum. menino e menina, e tem uma página que até fala algumas A características. própria cadernetinha da vacinação, né? Talvez tenha sido Uhum. atualizada e agora tem esses marcos, inclusive, porque é algo que é orientado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Americana de Pediatria também indica que esse rastreio seja feito com todas as crianças, né? Infelizmente, nem sempre os pais são orientados, mas o ideal é que dos 18 aos 24 meses, todas as crianças passem por um rastreio de riscos para o autismo. Não quer dizer que necessariamente seja fechado um diagnóstico, mas que os pediatras possam fazer esse rastreio, né? E aí, a ferramenta que é indicada, né, para fazer esse rastreio é o MChat, né? Uhum. E não sei se os pais, os profissionais que estão aqui conhecem, mas é um protocolo acessível na internet. Se vocês colocarem MChat, vocês vão encontrar facilmente, M né? mesmo, é só você escrever M, aí Então, chat, não está colocando, vou CHAT. colocar É porque eu tirei aqui nos os comentários. Pronto. comentários. Inclusive, Larissa, tem uma lei federal que fala dessa questão que você falou, do direito ao rastreio, do direito, vamos dizer assim, a um olhar, né, mais específico desses bebês nessa faixa etária. E os pediatras já sabem disso. Tá? Então, a Pois é, Associação Brasileira de Pediatria, ela ressalta essa importância porque o pediatra praticamente é o primeiro profissional, né, que tem lida. contato. E aí, eu ressalto essa importância, né? Porque os pediatras, eles estão muito em contato com isso, estão por dentro, porém, a gente ainda vê muitos médicos pedindo, Pedindo para vamos esperar esperar. um pouquinho mais, né? Principalmente os que não são neuropediatras, porque os neuropediatras, como já têm um contato muito frequente com o autismo, eles já estão bem alertas, né? E a gente sabe que nem todos os profissionais estão engajados dessa forma. E aí, por que eu estou falando isso? Porque chegam muitos pais no consultório, geralmente para mim já chegam com um diagnóstico, né? E aí dizem assim, quando meu filho tinha um ano e meio, um ano e 2 meses, eu desconfiei, mas eu levei no médico, o médico disse que era melhor esperar, né? Para a gente ver se aparecia alguma coisa a mais. E a gente se questiona por que pedem tanto para esperar. Porque a intervenção, ela não vai fazer mal, né? Claro, Isso. é um custo, né? Mas é um custo que é para a saúde dessa criança, né? Então, essa intervenção, ela vai ser para algum tipo de atraso no desenvolvimento, não necessariamente vai fechar o diagnóstico de autismo, né? E eu percebo que muitas vezes há uma certa resistência. Quando eu faço visita escolar, eu vejo que os professores dizem, olha, tem essa criança aqui que eu sei que você não está atendendo, mas será que você não podia dar uma olhadinha? E a gente diz, gente, não é assim. E aí eles vão explicar que muitas vezes comentam com os pais e que eles não sabem como abordar esses pais porque tem medo de como é que esses pais vão reagir. Então, ainda existe um tabu em torno disso, porque muitas vezes eles têm medo de os pais vão dizer que necessariamente eu vou dizer que a criança tem autismo. E não, os atrasos no desenvolvimento não necessariamente indicam que existe o autismo, né? Uhum. Pode ser outra coisa, mas pode Sim. ser assim, realmente um atrasozinho que daqui a pouco ele vai alcançar. Como você bem falou, né? Nós somos diferentes.
Se for um atraso, vamos dizer assim, pequeno, agora o que a gente vê, e assim, geralmente o profissional, um dos profissionais que é mais procurado é o fonoaudiólogo, porque o atraso na linguagem, ele é Sim, sim. gigantesco, né? Assim, se a gente for comparar a comunicação que um bebê, por exemplo, de 1 ano já é capaz de fazer, né? Sim, exatamente. E assim, inclusive, muitas vezes acontece dos pais se assustarem porque eles dizem que a criança está falando, até 1 ano e 2 meses falava em torno de 20 palavras e de uma hora para outra a Ah, criança parou de também. falar, né? Uhum. Então é uma coisa muito comum e os pais ficam pensando, será que foi a internação? Será que foi um susto? Será que eu deixei a criança sozinha? E não, gente, isso realmente pode acontecer. Está muito associado a uma poda neural que acontece, né? Que é como se fosse uma limpeza, digamos assim, que todos nós passamos. Porém, o que acontece é que no autismo, em alguns casos, acontece disso acontecer de uma certa forma desregular. E algumas conexões neurais que eram importantes acabaram sendo, digamos que, varridas, né? Uhum. Dizendo no senso comum. E acaba que a criança começa a perder certas habilidades que ela tinha adquirido. Então, é importante que os pais prestem atenção em habilidades não adquiridas, em atraso no desenvolvimento e em habilidades que foram adquiridas, mas que de uma hora para outra a criança parou de apresentar, né? Então, foram Uhum. perdidas, digamos assim. Isso é muito Boa importante. lembrança. É, isso é E aí, importante. voltando para essa questão do MChat, né? Os pais conseguem dar uma olhadinha, os pais conseguem acessar, tá bom? Eu estou tentando falar mais alto, porque eu não estou vendo se as pessoas estão dizendo que está baixo, né? Espero que esteja ok. Mas vamos lá. Os pais conseguem acessar. São perguntas de sim ou não. São 23 itens. Tem alguns itens que não são tão específicos. E, se eu não me engano, tem 6 itens que são bem mais específicos e que pontuam bem mais fortemente essa questão do autismo. Ah, e se eu pontuei, quer dizer que necessariamente o meu filho tem autismo? Não. Essa escala, ela vai falar do risco para o autismo. E ela vai sugerir a importância da intervenção precoce. Isso era uma das coisas que eu mais queria bater aqui, né, pontuar para vocês. Intervenção precoce não é apenas para casos fechados, não é apenas para casos de diagnósticos fechados. Nós vamos falar em intervenção precoce sempre que o pediatra, que o médico, que o profissional observa que tem um atraso no desenvolvimento, correto? Uhum. E a própria Então, família também, né, Larissa? Às vezes a própria família já observa ali sim, que tem. Esses dias eu estava dando uma formação para profissionais de creche. Também é muito importante, eu acredito legal. assim que a gente precisa realmente fortalecer a informação e a formação dos Sim, profissionais de creche que ficam com os bebês recém-nascidos em com diante, certeza. né? Porque eles ficam muito tempo e muitas vezes eles podem aí levantar uma hipótese, não de TEA, mas de um atraso no desenvolvimento. Aí deixa eu só te cortar um pouquinho, Claro, à porque vontade. a orientação, né? Eles falaram mais ou menos o que você falou, não, a gente não vai falar, porque às vezes a família. Então, a orientação que eu dei é que a equipe da creche, a equipe gestora, a equipe pedagógica, realmente observe que, às vezes, eu, como cuidadora, eu, como crecheira, eu, como professora, eu estou observando, mas eu posso chamar outros olhares, né, de outros Sim, profissionais exatamente. para ver se é realmente isso. Né? E como você falou, eu tenho que conhecer os marcos, porque eu Sim, trabalho com essa clientela, então eu tenho que saber o que é esperado. E eu estou vendo ali que o João não está muito de acordo. Então, chama aqui minha coordenadora, minha supervisora, minha diretora. Às vezes a creche tem psicólogo, tem outros profissionais. Vem, me ajuda aqui a esse olhar deve observar. ser compartilhado por todos, né? Não apenas o Exatamente. psicólogo, o pedagogo. Os profissionais da creche. Ah, realmente, a gente acha que ele tem alguma questão no desenvolvimento. Então, vamos convidar essa família de uma maneira a acolher essa família, apresentar Exatamente. os marcos do desenvolvimento, porque às vezes a família não tem conhecimento, né? Sim, E assim, direcionar essa família.
aí no seu município, no seu estado, quais são as instituições aí, se é o posto de saúde, né? Porque as pessoas, os profissionais da creche, por exemplo, podem orientar a família também. Não no sentido Exatamente. só de ter o diagnóstico, mas inclusive já de começarem uma intervenção mesmo sem diagnóstico. Sim, inclusive, justamente, inclusive, muitas vezes, explicar para os pais que essa intervenção, ela não está apenas associada ao autismo, gera uma aproximação maior, né? Porque muitos pais, quando você fala na palavra autismo, como ainda existe um tabu, ainda existe um desconhecimento, então, quando você fala nessa palavra, as pessoas recuam. Então, quando você diz, olha, nós percebemos que está tendo um atraso no desenvolvimento. E quando isso acontece, é importante que haja uma estimulação para que essa criança possa, de repente, acompanhar os outros colegas ou para que essa criança possa se desenvolver melhor. Porém, é muito importante que você busque um especialista para fazer um acompanhamento, inclusive multiprofissional, e aí ele vai encaminhar para, de repente, um neuropediatra, um psiquiatra infantil, possa ali observar e fechar ou não o diagnóstico. Mas, independente disso, iniciar essa intervenção precoce, né? Eu até brinco, Larissa. Intervenção precoce, canja de galinha não faz mal para ninguém. Não entendi. Intervenção precoce, canja de galinha. Não faz mal para ninguém. Exatamente, exatamente isso. E assim, é como eu disse, existe um gasto a mais, né? Mas é um investimento, é algo que é voltado para a saúde daquela criança, né? Então, assim, não vai ser um terror. Muitas vezes é pregado que, olha, vai colocar a sua criança numa mesinha, vai obrigar o seu bebê de 1 ano a ficar sentado. E não é assim. A gente faz uma avaliação, a gente entende o que é possível para aquela criança, né? E aí eu vou até falar um pouquinho disso quando a gente for pensar um pouco na metodologia utilizada. Mas é importante que seja um momento prazeroso para essa criança. Inclusive, quando são crianças muito pequenas, eu convido a mãe ou o pai para estarem junto no consultório comigo, para que não seja tão difícil, para que não haja essa separação. Então, de forma nenhuma, a gente quer que seja torturante, ao contrário. Sim. Tem que ser prazeroso para essa criança, né? Então, assim, mal não vai fazer. Se lá na frente ele identificar que, olha, não era autismo, era um atraso, ótimo. Provavelmente a intervenção fez toda a diferença, bola para frente, segue a vida. Se lá na frente descobrir que era autismo, você já iniciou a intervenção desde cedo. E essa criança, uma coisa que eu até pontuei aqui, é que é o seguinte, a gente vai se desenvolvendo de uma forma que a gente aprende um comportamento X hoje, para que lá na frente a gente consiga aprender o comportamento Y. Então, é como se fosse uma escadinha, né? Então, para que eu consiga aprender o comportamento lá do degrau número 5, é importante que eu tenha aprendido o comportamento do degrau número 2. Então, imagine que uma criança, lá pelos 3, 4 anos de idade, para que ela consiga interagir na sala de aula, né? Ela vai precisar ter desenvolvido melhor a comunicação, o contato visual, a interação com esses colegas. E se a gente está esperando outros sinais, e essa criança ainda não desenvolveu bem isso, quantas oportunidades de interação ricas ela vai perder com esses colegas, né? É que verdade. se a gente tivesse feito uma intervenção lá atrás, a gente não teria perdido. Então, assim, não é que acabaram-se as oportunidades, caso a criança venha fazer essa intervenção aos 7 anos, por exemplo. Não, não acabaram. Mas, ali no jardim de infância, o aprendizado com os colegas, a interação com a professora, são uma série de interações que a gente precisa que a criança tenha uma base, seja desse contato visual, seja de compartilhar a atenção, seja de olhar para o coleguinha e observar, conseguir imitar o que esse colega faz, né? E aí, muitas vezes, o que é dito? Não, ele é uma criança mais quieta, mas vamos esperar mais um pouco. Enquanto isso, a criança mais quieta está no cantinho da sala, perdendo uma série de oportunidades que a gente nem consegue mensurar, porque são várias oportunidades, né? Sim. É aquela coisa. A partir do momento que a gente interage nesse ambiente, o próprio Skinner fala disso, né? A gente interage modificando esse ambiente
e a gente produz consequências nesse ambiente que também modificam o nosso comportamento. Mas se a gente não está conseguindo interagir tanto, a gente também não tem tantas experiências e a gente não consegue se modificar tanto a partir desse ambiente, né? Então, a gente fica ali um pouco mais limitado, né? E por isso que as pessoas desses ambientes, não só o ambiente escolar, mas eu falo assim, de todo o convívio da criança, as pessoas precisam estar alertas, porque às vezes a gente fica assim, conformado, ele tá quietinho, não tá dando trabalho, não tá mexendo em nada, não tá chorando. E aí a gente se acomoda também. Muito pelo contrário, eu também falo que isso é um problema de comportamento, porque quando você fala em problema de comportamento, todo mundo só pensa em morder, bater, chutar, beliscar. Exatamente. Não, quando a gente tem um menino muito quietinho, isso também é considerado um problema, porque criança, o trabalho de criança, gente, é brincar. Criança tem que estar brincando o tempo todo. Tem pais que chegam e dizem assim, olha, eu não sei o que fazer. O meu filho não para quieto. Qual a idade dele? Não, ele tem 4 anos. Gente, normal. Isso mesmo. Que pula, que corre e tem 4 anos de idade, tá ótimo. Dá trabalho, porque criança exige muita dedicação, né? Cansa mesmo, mas está dentro do esperado, né? E aí uma questão interessante que você falou aí sobre ficar quietinho, e eu lembrei. A gente percebe que existe uma proporção muito maior de meninos com autismo do que de meninas, né? Porém, já existem alguns questionamentos se, na verdade, não é uma questão cultural. Por quê? Porque o menino, quando ele é muito quietinho, a sociedade olha estranha. Nossa, mas esse menino é muito quieto. E começa a atentar e vão buscar ali outros sinais e depois acabam fechando um diagnóstico de autismo. Muitas vezes, a menina quietinha passa despercebido, porque muitas vezes a sociedade espera que a menina seja mais quieta mesmo. Uma mocinha. Né? Uma mocinha que fica ali sentada, comportadinha, e alguns sinais que, na verdade, têm a ver com o autismo, acabam passando despercebido. Então, existe essa hipótese aí de que há essa disparidade tão grande, mas embora seja só uma hipótese, né? Por conta dessa questão cultural mesmo, de como a gente olha para os meninos e como a gente olha para as meninas, né? Então, mais um motivo aí para a gente ficar de olhos abertos. Claro, a gente não precisa ficar ali focado só nisso, bitolado nessa ideia de que será que meu filho tem autismo? Será que meu filho tem autismo? Mas realmente, conhecer os marcos do desenvolvimento, vai lá, vocês que estão em casa, quando for depois, dá uma olhadinha na caderneta de saúde do filho de vocês. Lá tem realmente todos os marcos, né? É algo bem interessante que é importante que todos nós tenhamos acesso, né? Então, quando você consegue estar aí próximo desses marcos, então, poxa, meu filho está com 6 meses, será que ele já se direciona para um som quando alguém faz um barulho? Será que quando alguém fala, ele se direciona para a voz do falante, né? Então, é muito importante conhecer e identificar o que deve ser esperado em cada fase. Ah, Larissa, eu identifiquei que tem um comportamento aqui que ele ainda não tem. Ok, fica em alerta, né? Não quer dizer necessariamente que isso é um grande problema. Quer dizer que é um alerta, né? Por isso que a gente não fala ainda em autismo, a gente fala em riscos para o autismo, né? Para que possamos ficar atentos a isso. Até porque a gente também não tem só o TEA, né? Só o transtorno do espectro autista. Pode ser outras coisas também, né? Ou como a gente já falou, pode ser realmente só um pequeno atraso. Às vezes é um atraso em só uma determinada área. Às vezes é porque ele tem um problema auditivo. Às vezes ele tem uma questão visual, um problema neurológico, né? Então, assim. Atenção, né? Tem problema de atenção e não direcionam esse olhar. E daí a importância, claro, de buscar um profissional especializado, porque ele vai investigar todas as áreas e todos os critérios que devem ser preenchidos para fechar esse diagnóstico. E como você bem pontuou, não só de autismo, porque a gente vai precisar de intervenção precoce com crianças, por exemplo, muitas vezes algumas crianças com síndrome de Down, a gente vai precisar fazer uma estimulação, né? Crianças que têm aí microcefalia. Então, enfim, tem uma série de questões que a gente vai precisar fazer uma intervenção precoce.
Sim. Então, em vez de só direcionar o olhar para o TEA, a gente vai direcionar o olhar para os marcos do desenvolvimento, tentando entender como é que essa criança está em relação a esses marcos. Lembrando que tem um espaço amplo que considera aí as individualidades de cada criança. A gente não espera que elas sejam iguais, né? Uhum. Tem também a questão familiar, né? Esses dias eu estava com um menino na clínica que suspeita assim, de um atraso na linguagem e tal. Aí é um menino de 2 anos e 10 meses, 2 anos e 8 meses, que quase não fala, não vai para a escola, não tem familiares da idade próximo, a família resguarda muito, não desce muito para brincar. E aí eu fui fazer a anamnese, a família quase não conversa também. Então você vai perguntar, para você ter uma resposta, você tem que perguntar de Então, novo. Tanto o pai quanto a mãe são monossilábicos. Então, essa criança está perdendo a oportunidade de ser estimulada, de ver as pessoas conversando. A gente não sabe sim. como é essa dinâmica, mas eu vi que os pais são muito, muito reservados. E aí eu comecei a perguntar, mas ele tem primos, tem parentes próximos, está na escola? E aí, não, não, não. Aí eu fiquei pensando, poxa, então ele não está tendo muitas Não está tendo oportunidades. oportunidade, não está tendo estimulação. E é aquilo, a gente entende, a gente acaba pressupondo que o ser humano necessariamente ele vai falar, né, que não precisa ser ensinado, mas os modelos que a gente fornece são ensinamentos. Inclusive, tem pesquisas que mostram a diferença no vocabulário de crianças até 4 anos, comparando pais com um nível institucional maior, né? Pais que têm um vocabulário mais amplo, as pesquisas mostram que as crianças acabam tendo um vocabulário também mais amplo. Então, claro, isso dá margem para a gente pensar, ok, então o vocabulário dos pais interfere no vocabulário da criança. Ou seja, a interação que esses pais têm com essas crianças também vai interferir. Então, a importância desses pais conversarem, mesmo que eles achem que a criança não está entendendo, né? Mas conversar com essa criança, inclusive não é à toa que quando tem atraso na linguagem, no desenvolvimento da linguagem, os profissionais falam tanto, tenta colocar na escola, né? Porque na Uhum. escola ele tem infinitas possibilidades de interagir com crianças já verbais, com professores que vão estar conversando e falando o tempo inteiro, né? Uhum. E, Mas e aí, assim, só pode ficar para à pegar um vontade, pouquinho esse gancho que você fica à vontade. falou, porque Olhando aqui, pode estar carregando, mas vai dar certo. eu sou formadora de professores, de profissionais da educação. E eu tenho sempre essa fala. Não basta ele estar inserido fisicamente no espaço, você tem que proporcionar também. Então, você, Sim, professor, quando observar que você tem esse menino muito quietinho, muito calado, que não está participando, que tem aí, às vezes, questões sensoriais para não participar, enfim, exatamente. você precisa redobrar o seu olhar e redobrar as oportunidades de socialização e de linguagem para esse menino. Tá? E Então, isso eu sempre exige muito falo jogo isso de também, cintura, né? porque o ambiente escolar por si só também, ele não vai fazer muita coisa se a gente não fizer as intervenções, não mediar as Exatamente. interações, principalmente daqueles meninos muito miúdos, muito pequenos, né? A Exatamente. gente precisa entrar aí com uma mediação, né? A Marisa está perguntando, e quando começa com a ecolalia tardia? Ela vai passar? A Marisa? Marisa, é Marisa. o seguinte, a ecolalia tardia entra no mesmo critério que a gente tem falado aqui. Pode passar sozinha? Pode, mas o ideal é que a gente não espere. Então, quando a gente pensa em ecolalia tardia, a gente faz uma avaliação funcional, tentando entender qual é a função desse comportamento, que consequências ele produz no ambiente, para que a gente possa pensar numa intervenção, né? O que a gente observa muito é que diversas vezes a criança tem um repertório mais limitado, então quando a gente amplia o repertório dessa criança, inclusive o repertório verbal, essas ecolalias reduzem, mas eu não posso sugerir uma intervenção se eu não sei qual que é a função.
muitas vezes essa ecolalia tem uma função de conseguir a atenção do cuidador, dos pais, né? E aí a gente precisa entender em que contexto essa ecolalia acontece, que consequências ela produz, para a gente conseguir pensar intervenções eficazes. Mas ela passa, sim, principalmente se nós fizermos intervenções adequadas. Se a gente esperar, cai no mesmo risco do que a gente tem falado aqui. Pode ser que passe, mas pode ser que não passe. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter que essa ecolalia vai ter ficado muito tempo sendo reforçada e para a gente trabalhá-la vai ser muito mais difícil do que se a gente tivesse feito uma intervenção no início, tá certo? Não sei se e aí, Marisa, se você quiser saber mais, aí eu indico que você entre em contato com a Larissa, porque aí, como você falou, né, Larissa, é uma análise. Então, sim, ela vai ter que te dar mais subsídios para você poder orientá-la, né? Então, entra lá depois no direct da Larissa, que aí você pega mais informações, você fornece mais informações e ela vai poder te orientar melhor. É @confabular.pc. Isso. Acho que depois ela consegue clicar aqui. Mas é bom deixar registrado. E aí, a gente vai até um pouquinho antes das 7, né? Uhum. É porque tem uma mãe perguntando da dislalia. A dislalia, ela geralmente não está associada à TEA, né? Sim. E aí, a dislalia, a tia Larissa não tem muito conhecimento sobre. Talvez, não sei se a Mara pode explicar melhor, mas não é algo que eu tenha muito conhecimento, então não consigo dar esse suporte para vocês. A dislalia, o profissional que atua diretamente é o fonoaudiólogo. Então, assim como a gente faz análise funcional do comportamento, o fonoaudiólogo vai fazer a análise dessa fala, né? Então, eu sugiro que você procure um fonoaudiólogo para te orientar. Né? Só mais um ponto. Eu vi que a Marisa falou. A fono fala que pode ser regulando, não, que pode ser se regulando, que tenha que dar função à ecolalia. Essa ecolalia, ela já tem uma função, só que a gente ainda não sabe qual é. Não tem nenhum comportamento que se mantenha sem que tenha uma função. Às vezes é uma função sensorial. A criança fica ouvindo a voz, né, produzida por ela mesma. Isso vai tendo o que a gente chama de reforço automático ou reforçamento sensorial. E existem intervenções específicas. Às vezes é uma função de produzir atenção. A criança começa a repetir, os familiares se viram e dizem, olha, ela está falando, e começam a interagir com essa criança, né? E aí a gente já vai pensar em uma outra intervenção. Às vezes tem a função de fuga de demanda. Quando ela começa a fazer uma tarefa específica, a ecolalia começa e essa tarefa é retirada. Então, assim, ela pode ter diversas funções. Prova, com certeza, ela está tendo uma função, de repente não é a função que a gente considera adequada, e aí a gente vai precisar fazer uma análise funcional para que a gente possa, de repente, ensinar uma nova habilidade e reduzir a frequência dessa ecolalia, caso esteja trazendo prejuízo para a criança, certo? Ótimo. E aí, um ponto muito importante, né, que nós precisamos militar em nome da análise do comportamento aplicada, é que quando a gente fala em intervenção precoce, né, antes que acabe o nosso tempo, eu preciso falar disso. É que a gente tem que se perguntar, tá, mas é que tipo de intervenção, né? É qualquer intervenção? Será que qualquer profissional pode dizer, eu estou fazendo uma intervenção precoce? Bom, intervenção precoce vai se caracterizar por uma intervenção que é feita no início, principalmente dos 0 aos 3 anos, mas até os 5 anos de idade a gente já considera que é uma intervenção precoce. Porém, quando a gente pensa em uma intervenção precoce com evidência de validade, que já foram feitos estudos, que foram replicados e que mostraram que tem efetividade, aí a gente pode pensar realmente na análise do comportamento aplicado. Larissa, tem outros? Devem ter outros, pode ser que tenham outros, e aí a gente tem alguns sites que eu não estou lembrando agora, tem 2 que eu até fiz uma postagem falando de sites que vão falar de práticas baseadas em evidência. Mas óbvio que eu vou militar em nome da análise do comportamento aplicada, que é o que eu já trabalho e o que eu tenho mais domínio, né? Mas é muito importante que os pais pensem, ok, preciso fazer uma intervenção precoce, mas que procurem intervenções que sejam baseadas em evidências científicas.
Senão Aham. você inicia cedo, mas acaba utilizando uma intervenção que não tem validade, que não tem estudos comprovando, e não tem muita, né? Qual o sentido de iniciar cedo algo que não vai ter um resultado positivo, né? Inclusive, esse ano foi publicado um amplo estudo de práticas baseadas em evidência para transtorno do espectro autista. Se não me engano, 28 práticas, das Sim, 28, 23 baseadas na análise do sim, comportamento aplicada. sim. Então, assim, só para vocês terem uma ideia. Então, é o que a gente tem de publicação e comprovação realmente científica. Agora, sim, alertando também que alguns profissionais falam que fazem aba, mas não fazem. Não A fazem, gente tem exatamente. assim algumas questões aqui. Tem pais que falam: eu não vou levar mais meu filho nessa aba, porque meu filho fica com raiva, porque aquela coisa da aba na mesinha e tem que fazer tentativas discretas até morrer. Então, assim, isso Sim. não é aba, gente. E assim, é importante que a gente consiga entender que o profissional ele precisa ter uma base do que é a análise do comportamento aplicada, que é a aba, né? Então, a aba vai ser uma ciência mais ampla, tá? Que vai ter vários métodos. Dentre esses métodos, a gente vai ter um método mais naturalista, um método de tentativas discretas, onde a gente vai ter uma estruturação maior. E o profissional que está habilitado para fazer isso, que tem uma base da análise do comportamento aplicada, ele vai conseguir avaliar e entender o que é melhor naquele momento. E não só isso, ele vai conseguir te dar esse feedback. Quando eu faço a avaliação com os pais, eu sempre digo, olha, a gente está fazendo uma avaliação inicial, vai ser nesse modelo. Quando eu terminar as sessões de avaliação, eu vou dar uma devolutiva para vocês, mostrando tudo que eu identifiquei, mostrando o plano de ensino individualizado. Então, quando a gente pensa em aba, a gente pensa que necessariamente, gente, tem objetivos a serem atingidos. Então, cobrem dos profissionais que estão atendendo os filhos de vocês, ou vocês que são profissionais, se especializem para que vocês consigam montar esses objetivos, porque se a gente não tem um rumo, a gente não consegue medir, a gente não consegue saber se a gente está indo bem, se a gente não está indo bem, né? Tem Uhum. algumas perguntas, né? A Marisa, de novo, está falando que o pequeno veste roupa durante a atividade e depois quer tirar. Pode ser comportamental? A TO diz que é comportamental. Então, se ela deve ter feito, eu acredito, uma análise aí sensorial, né? E para Exatamente. ela dizer que é comportamental. Então, a dica é procure um analista do comportamento, Marisa. Porque, vamos dizer, se já foi descartada a questão sensorial, que é a primeira que a gente pensa, em Isso. questão de roupa, de alimentação, enfim. E aí já foi descartado, procure um profissional na área da Sim. análise do comportamento aplicada, né? E um ponto muito importante, quando a gente, e é isso mesmo, a gente tem que fazer uma avaliação, porque volta para aquele mesmo exemplo que eu falei, né? As funções podem ser várias, pode ser que na hora que ele tira a roupa, atrase uma demanda que ele não quer fazer, pode ser que ele consiga, pode ser que seja Atenção. calor, né? Aqui em Fortaleza eu diria que seria calor, porque é muito quente, por isso que a criança quer tirar a roupa. Então, assim, a gente vai ter que avaliar realmente Pode ser na e hora que ele pensar. tira a roupa, você vai lá e dá atenção para ele. Não, Mara, mas eu brigo com ele. Mas brigar É com ele é atenção dar também. atenção para ele. Exatamente. E aí, um outro ponto fundamental. Então, o primeiro ponto, buscar terapias que sejam baseadas em evidência, e a aba é uma ciência baseada em evidência, um profissional que seja capacitado para isso, e um outro ponto muito importante, que a gente não pode deixar de falar, que essa intervenção seja intensiva, né? Ah, Então, verdade. muitas vezes, a gente, por exemplo, já chegou, eu atendo na clínica, eu atendo crianças com desenvolvimento típico também, né? E aí a sessão de uma vez na semana, durante 50 minutos. E aí chegam crianças que precisam de uma intervenção intensiva, crianças com autismo, e que a mãe diz, não, mas será que não é bom que eu fique vindo uma vez por semana? Eu prefiro encaminhar caso não tenha a possibilidade de fazer uma intervenção intensiva. Porque uma vez por semana, durante 50 minutos, é um tempo muito reduzido para que a gente possa fazer uma intervenção comportamental eficaz. Então, assim, a aba tem evidências de validade? Sim, mas quando ela é intensiva, principalmente. Então, isso muitas vezes os pais pensam, poxa, mas é muito caro. Então, daí a importância do treinamento
para que essa família conheça a aba e possa, em casa, nas interações com os filhos, também estar estimulando e ampliar essa carga horária, né? Exato. Colocam de 20 a 40 horas. Então, não tem como você colocar um profissional para fazer essa intervenção dessa forma. Então, daí a importância da família se engajar, né? Que a gente sabe que não é fácil, realmente. Então, eu tento ser o mais parceira possível dos familiares que eu atendo também, para que eu possa ajudá-los a fazer essa intervenção também, porque os pais são parte dessa equipe, né? Uhum. Equipe multi que inclui os pais. Não, e eu amplio mais ainda, né? Puxando também a sardinha de novo para o meu lado. A escola também. Com certeza. Porque esse menino passa muito tempo na escola. Quer dizer, sem pandemia, ele vai passar aí de 4 a 5 horas. Tem escola em período integral. Então, se a equipe pedagógica tem um conhecimento bom em aba, em análise do comportamento aplicada, por exemplo, o terapeuta vai fazer o PEI dele, que é o plano de ensino individualizado, e a escola pode colaborar. O mediador escolar, bem capacitado, inclusive essa equipe de terapeutas pode também trabalhar na formação desses profissionais da educação. Sim. Porque aí você já tem, você né? cerca, né, Larissa? Você tem aí os terapeutas, você tem a família e você tem a escola. Então, todo mundo trabalhando em parceria, a gente atinge aí as 20, 30, 40 horas semanais preconizadas pela teoria, né? E tudo passa, gente, pela capacitação, né? Pelo estudo. Por isso que assim, a gente faz questão de fazer essas lives e sempre passar esse recado, né? Exatamente. Vamos estudar, vamos compartilhar o conhecimento, vamos buscar esse conhecimento e essas parcerias. Porque se a gente tem aí esses profissionais e essa família em engajamento, em parceria... Sentido, né? Uhum. Sim, rola bem mais. Larissa, meu amor, estamos acabando o nosso tempo. Gente, tem alguma consideração importante? A gente tem aí 5 minutinhos. Não, é realmente fazer essa revisão, né? No sentido de é importante respeitar o tempo das crianças, mas a gente precisa ficar atento aos marcos do desenvolvimento. Infelizmente, esse discurso de esperar o tempo da criança ainda é muito difundido por profissionais, inclusive, renomados na área da infância, né? Então, quanto mais a gente puder divulgar os marcos do desenvolvimento para que os pais, os profissionais que atendem possam estar cientes disso, melhor, né? E, na dúvida, encaminha para o especialista, iniciaremos a intervenção precoce. Como você disse, mal não vai fazer, né? Outra consideração importante, que é o que a gente acabou de falar, é que essa intervenção precoce ela aconteça a partir de práticas baseadas em evidências científicas, que ela seja intensiva, e isso vai passar realmente por uma capacitação de todos que estão envolvidos aí ao redor da criança. Não é fácil, não é à toa que a gente está sempre correndo atrás para estudar, né? Para aprender mais. Essas crianças são, sim, muito diferentes umas das outras, por isso que eu falo tanto da importância de fazer uma avaliação, por isso que a gente não consegue dar uma resposta para uma pergunta sobre um caso, um recorte específico, né? Então, assim, cada vez mais buscar aprimoramento baseado em evidência científica, e acredito que é isso, né? Eu sempre estou, toda terça-feira, estou fazendo aulas, tanto aqui no meu Instagram, quanto no YouTube, tá certo? Sigam aí. E muitíssimo obrigada, porque foi um prazer estar aqui com você, tá certo? Nossa, igualmente. Muito obrigada. E eu gostaria de aproveitar e convidá-la para futuramente a gente falar de mais algum assunto relacionado aí à análise do comportamento aplicada. Então, a gente vai combinar, tá bom? Sim. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima, tá? Obrigada, viu, Larissa? Tudo de bom. Desejo todo sucesso, tá? Você também. Muito obrigada. Um beijo. Beijo.